Olá, oitavo ano do Colégio Camões. Vamos agora ter essa semana, para algumas turmas, as outras só semana que vem por causa do feriado, mas nós vamos ter aí uma revisão teórica de sistema digestório e depois respiratório, depois circulatório, até porque nós estamos com tempo ainda para finalizar isso, antes de entrar mais detalhadamente na excreção. Ok? Então, olha só, essa é a aula 10, ok? Aula 10, que é relembrando aí o sistema digestório. Então, vamos lá. Primeira coisa, temos aí uma figura do sistema digestório. Vamos lembrar o seguinte, o sistema digestório, ele é formado por vários órgãos, mas é um tubo que algumas partes são mais estreitas, outras são mais dilatadas, como é o caso do estômago, como é o caso do intestino grosso. Então, nós temos, inicialmente, a boca, a faringe, que é um órgão de comunicação com o esôfago, como mostra aqui na figura, tá? O esôfago conduz o bolo alimentar até o estômago, do estômago passa para o intestino delgado, na porção duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, depois para o jejum ilho, aqui mais na região do abdômen, e aí, finalmente, o bolo que sobrou, que não foi bem digerido, ou que não foi totalmente digerido, e que não foi absorvido, passa para o intestino grosso, de onde ele vai subir, dar uma volta, até chegar já com as fezes formadas no reto e, finalmente, o ânus, o esfíncter do ânus, que é uma região muscular que controla ali a eliminação das fezes, ok? Então, só para lembrar, nós temos na boca e ao longo de todo o tubo digestório processos mecânicos e processos químicos. Mecânico é apenas para diminuir o tamanho do alimento. O químico, que ocorre por ação de enzimas, substâncias específicas para degradar moléculas maiores, essas enzimas digestivas fazem um processo onde elas, além de reduzir o tamanho do alimento, elas modificam esse alimento. Então, por exemplo, na boca, onde a digestão começa, nós temos a ação dos dentes, da língua e das glândulas salivares. Dentes e língua ajudam a língua a manipular o alimento, os dentes a triturar, uma digestão mecânica, e as glândulas salivares liberando a saliva, o primeiro suco digestivo do tubo digestório. A saliva contém basicamente água, alguns outros sais e moléculas, mas principalmente amilase salivar, ou pitialina, que é a enzima que digere quimicamente o amido do pão, das massas, em geral. Esse amido, então, vai ser degradado em açúcares menores. Aí o alimento passa pela faringe e vai para o esôfago. O esôfago tem contrações involuntárias que empurram o alimento até o estômago. Ok? Então, essas contrações involuntárias ocorrem ao longo do estômago e do intestino também, chamadas de movimentos peristálticos. Então, é um processo mecânico que espreme o alimento. Então, e além de espremer, empurra em direção aos demais órgãos do tubo digestório. Quando o alimento chega no estômago, o suco gástrico, contendo basicamente ácido clorídrico, que além de ativar enzimas, também defende, protege o corpo contra algum possível micro-organismo que entrou junto com o alimento. Então, ele ajuda a matar esses micro-organismos. Além disso, ele ativa algumas enzimas que digerem proteínas, principalmente a pepsina, que é a principal enzima que digere proteína no estômago. Então, no estômago, basicamente ocorre digestão de proteína, enquanto na boca, principalmente do amido, basicamente amido. Quando o bolo alimentar sai do estômago para o intestino delgado, no duodeno, ele recebe a bile, que é produzida pelo fígado, órgão anexo,
armazenado na vesícula biliar, também outro órgão anexo ao duodeno. E aí a bile é lançada dentro do duodeno. Assim como o pâncreas também contém o suco pancreático, diversas enzimas que digerem lipídios, proteínas e também amido, com a amilase pancreática. E lipases, que vão digerir gordura. Então, no duodeno ocorre a digestão de diversos tipos de alimentos. A bile ajuda espalhando as moléculas de gordura para que as lipases do suco pancreático possam digerir essas gorduras. Finalmente, esse bolo alimentar aqui está finalizando sua digestão no intestino delgado, sofre uma ação ainda de enzimas do próprio intestino delgado, o suco é entérico, e depois, quando o alimento está boa parte digerida, em moléculas muito menores e diferenciadas, ele começa a ser absorvido, principalmente graças às microvilosidades do revestimento do intestino delgado, da porção jejum no ilho, que é a parte final do intestino delgado. Ali os nutrientes são absorvidos, passam para o sangue, são levados para todas as partes do corpo, todas as células. E o bolo alimentar chega então ao seco, onde tem o apêndice vermiforme, que é um prolongamento rudimentar do intestino que não tem mais função, mas às vezes, por acumular alguns resíduos, pode infeccionar, causando a apendicite, que é uma infecção séria, que se não for tratada a tempo e for extirpada, fazer uma cirurgia, pode estourar e espalhar pela parte do abdômen e causar uma infecção generalizada. Por isso é tão preocupante. Esse bolo alimentar, então, segue pelo intestino grosso, sofrendo absorção de água. A água, que muitas vezes foi liberada no tubo pela mucosa, é reabsorvida para não perder água. E também ir deixando as fezes mais concentradas, mais secas, menos liquefeitas, como é o caso de algumas infecções que causam diarreia. Essas fezes, então, vão ser eliminadas através do reto e do ânus. E aí finaliza esse processo da digestão. Nós temos aqui um resumo dessas informações que ocorrem no alto do tubo digestivo, ou seja, na boca, na faringe, no esôfago, depois no tubo digestivo médio, como é chamado aqui nesse gráfico, no estômago, no início do intestino delgado do duodeno e finalmente no jejuno e íleo. E, por último, na parte baixa do tubo digestório, que aí já é basicamente o intestino grosso, com reabsorção de água, né? E depois a eliminação das fezes. Os órgãos anexos, como eu falei, glândulas salivares, dentes e língua na boca, anexos à boca, para auxiliar no processo da digestão. Temos o fígado, que produz a bile, a vesícula biliar, que armazena, e o pâncreas, que produz o suco pancreático, cheio de enzimas para ajudar a digerir a maior parte dos diversos tipos de alimentos ali presentes, principalmente proteínas, gorduras e amido, que não foi totalmente digerido na boca. Ok? Bem, aqui temos a figura do estômago, tá? Aí só para mostrar que quando a gente se alimenta mal, quando a gente fica muitas horas sem se alimentar, o ideal é a cada 2 horas e meia, 3 horas no máximo, o indivíduo fazer uma alimentação equilibrada. Mas quando isso não é feito, a quantidade de ácido clorídrico continua ali presente no estômago. E acaba que o ácido clorídrico, sem ter o bolo alimentar ali, porque está muito tempo sem comer, ele acaba, entre aspas, corroendo a parede interna do estômago, a mucosa estomacal, causando gastrite, podendo causar úlcera péptica, a úlcera estomacal, ou até mesmo câncer, ok? Devido a uma alimentação não equilibrada e principalmente tendo intervalos muito grandes entre uma e outra. Bom, aqui nós temos, fechando os órgãos anexos ao duodeno, temos ali o fígado,
a vesícula biliar, o pâncreas, ok? Órgãos que estão anexos ao duodeno e que auxiliam, como nós vimos, a digestão no duodeno, que é uma digestão de diversos tipos de nutrientes devido ao suco pancreático. Aí nós temos a parte final com o intestino grosso. Lembrando que o intestino grosso ele começa na região do seco, onde tem o apêndice. Depois tem o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, curva sigmoide, reto e ânus. São as partes do intestino grosso onde ocorre basicamente reabsorção de água e formação do bolo fecal. Bom, temos aqui alguns exercícios para que nós possamos fixar e tirar algumas dúvidas. Então eu vou ler aqui a questão número 1. Tá lá, diz assim: a boca avança sobre o sanduíche. Os dentes cortam o pão e rasgam, né, o recheio. A mordida marca a largada do percurso que o alimento fará com o tubo cerca de 7 metros, que tem todo o tubo digestório, de comprimento. Ora mais largo, ora mais estreito. Aquilo que nós falamos. O estômago é bem mais largo, o esôfago, o intestino delgado é mais estreito. Tranquilo? Na maior parte, cheio de curvas. Alguns obstáculos diminuirão a velocidade dessa longa travessia, que deverá durar entre 12 e 14 horas. Na maioria das vezes, até menos, tá? No final da jornada, as ligações químicas das moléculas do sanduíche estarão quebradas em porções suficientemente pequenas para permitir que elas penetrem nas células humanas. Então veja bem, todo o processo digestivo ocorre para que o alimento chegue a um tamanho e a uma composição química que possa passar pela mucosa intestinal para os vasos sanguíneos que estão logo atrás da parede dessa mucosa. E assim, no sangue, esses nutrientes possam ser levados pela circulação para todas as partes praticamente do corpo. E assim as células possam absorver os nutrientes e ter energia, ter matéria-prima, tudo aquilo que é necessário para o seu funcionamento e a manutenção da vida. Aí a questão diz o seguinte: o texto se refere ao processo digestório, claro, né? É o processo da digestão dos alimentos, beleza? Bom, vamos ver ali a número 2. O trecho do texto, a mordida marca a largada do percurso que o alimento fará por um tubo com cerca de 7 metros de comprimento, ora mais largo, ora mais estreita, na maior parte cheia de curvas. Se refere ao tubo digestório, né? O tubo digestório, ele é cheio de curvas, tem partes estreitas e partes mais largas. Então, só para a gente poder entender, né? Todo o tubo digestório, ele vai ter variações. O intestino grosso, ele é todo dilatado, comparado ao delgado. O delgado é todo fino, então não varia tanto. O duodeno também é fino, é uma parte do delgado. Então, na verdade, é o tubo digestório inteiro que sofre mudanças nas suas dimensões. Tranquilo? Bem, questão 3. A questão 3 diz o seguinte: os órgãos do nosso sistema digestório podem ser divididos em, então vamos lá, tubo digestório e fígado, tá certo? Só tem o tubo digestório,
boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus e fígado. Não. Tubo digestório e estruturas isoladas, que não tem comunicação com ele, coração, não tem comunicação direta com o tubo digestório. Então, também não. Tubo digestório e glândulas anexas. Aí sim, o fígado é uma glândula, o pâncreas é uma glândula, as glândulas salivares. Então, essa está correta, ok? Letra C. Beleza? Número 4. As etapas da atuação do sistema digestório sobre o alimento ingerido, que é engolido, em ordem em que acontecem são. Então, vamos ver a ordem do processo digestório que acontece no nosso corpo. Tá lá. Ingestão, que é o ato de colocar na boca, mastigar e engolir. Digestão, absorção e indigestão. Não, indigestão é quando a gente passa mal por algum motivo, o alimento não caiu bem, estava muito gorduroso, ou a gente está com algum outro problema, alguma infecção, né, no intestino, no estômago. Então, não é indigestão. Absorção não é a primeira parte, porque isso só ocorre no duodeno. Letra C, ingestão, digestão, diminuiu o tamanho do alimento, absorção do alimento e eliminação, eliminação do bolo fecal. Letra C, tem as 4 etapas aí corretas, ok? Na letra D, começa com absorção. Não tem como um pedaço de pão ser absorvido inteiro pelo corpo, pelas células. Então, é necessário primeiro ser engolido, digerido, fragmentado, transformado, para depois ser absorvido. Ok? Bom, número 5. Considere as estruturas. Letra A, ânus. B, boca. Depois vem esôfago, tá? Depois S, estômago. F, faringe. I, D, intestino delgado. I, G, intestino grosso. A ordem percorrida pelo bolo alimentar é... Então, o bolo alimentar, ele entra inicialmente por onde? Pela boca, é isso? Da boca, ele passa pela faringe, para ir para o esôfago. Então, boca, B. Depois, F, de faringe. Depois, eso, de esôfago. Então, B, F, eso. Só pode ser a letra D. Vamos confirmar. Este, estômago. Sim, do esôfago vai para o estômago. Tá? ID, intestino delgado. IG, intestino grosso. E o A, ali, seria o ânus. Ok? Então, é o trajeto da letra D, desde a entrada até a eliminação das fezes pelo ânus. Número 6. Um dado preocupante quando se analisa o hábito alimentar da população brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos, é que, em geral, se verifica uma baixa ingestão de alimentos ricos em fibras. As fibras estão presentes em maior quantidade em vários alimentos de origem vegetal, ok? Principalmente cereais, tá? Tais como verduras, legumes, frutas, cereais integrais. A ingestão dos alimentos ricos em fibras é importante porque, então vamos lá, quando as fibras, que são principalmente proteínas ou celulose da parede celular das células vegetais, que é uma substância rígida, ao passar por dentro do intestino, estimula contrações do intestino que ajudam na absorção, primeiramente na digestão, depois na absorção de nutrientes e, por último,
na eliminação das fezes. Então, olha só, ele diz assim, ó, a ingestão de alimentos ricos em fibras é importante porque, letra A, estimula a produção de enzimas. Não, tem nada a ver com a produção de enzimas. Facilita a ação da bile na digestão de proteínas. Bile nem ajuda na digestão de proteínas, sim de gordura, embora não digere gordura, porque ela não é enzima, tá? Fornece energia necessária a atividades vitais. Proteína, gente, quase não fornece energia, muito pouca. Acelera a passagem do bolo fecal pelo intestino, a eliminação, principalmente das fezes. Então, letra D de dado, beleza? Número 7. Brasileiros fazem mais cirurgias de redução de estômago, junto com o aumento da obesidade. No Brasil, a realização do procedimento de redução de estômago, as cirurgias bariátricas, tem registrado um crescimento exponencial muito grande no país, com um aumento de 275% nos últimos 7 anos. A cirurgia é indicada para pacientes com IMC, índice de massa corporal, acima de 35 ou 40, que é um dado, um número padrão para o cálculo desse índice. E, quando estão acima, é considerado obesidade mórbida, que pode levar à morte por vários outros problemas. Quando há presença de outras doenças associadas à obesidade, o procedimento extirpa uma parte do estômago ou do intestino e ainda pode recorrer à intervenção no aparelho digestivo. Bom, no Brasil são aprovadas 4 modalidades cirúrgicas. Isso aí é só mais um detalhe. Mas vamos lá. Então, essa cirurgia, gente, é para reduzir principalmente o estômago, às vezes o intestino, uma parte. Porque com ele menor, menos alimento já vai satisfazer a princípio o indivíduo. Claro que ele tem que ter toda uma preparação psicológica para se adaptar a comer menos, porque na verdade o estômago dele vai ficar menor, não vai ter espaço para ele comer muito, senão ele passa mal, pode vomitar e pode ter outros problemas. Então ele é obrigado a comer menos. Bom, tá lá. Com a retirada ou obstrução de uma parte do estômago e a fixação do intestino delgado, numa região mais anterior, do início dele, do duodeno, deste órgão, podemos concluir que, então vamos lá, letra A, ocorre o emagrecimento, pois não ocorre absorção do alimento no estômago, está errado. No estômago não tem absorção de alimento, a absorção de alimento é só na segunda parte do intestino delgado, no jejuno íleo, ok? Não é nem no duodeno. Letra B, o trajeto do alimento fica mais curto, reduzindo a absorção de açúcares, causando o emagrecimento. Sim, o trajeto vai ficar menor, né? E ele vai ter menos espaço para o alimento. Então, assim, ele não vai absorver tantos açúcares e nem digerir tão bem o alimento. Vamos ver a letra C. O indivíduo alimenta-se menos por ter um espaço menor no estômago e acaba emagrecendo. Essa está mais correta do que a B. Qual é o detalhe da B que está um pouquinho errado? Olha só, o trajeto do alimento fica mais curto. Na verdade, o trajeto ele vai ser quase o mesmo. Quando você tira uma parte do estômago,
você diminui o volume do estômago, mas não o tamanho e comprimento. Então, por isso que a B está errada. Eu queria ver primeiro a outra para vocês poderem ver a diferença. A letra C é a que está correta. Você influencia muito mais no fato dos órgãos estarem menores e não ter espaço para aquele alimento. Então, o cara come menos. Ao aumento da digestão, está totalmente errado. Nas proteínas e gorduras, se reduz o estômago e é no estômago que digere boa parte das proteínas, não vai ter como o indivíduo aumentar a digestão de proteínas. Então, a resposta correta, letra C. Beleza? Bom, aí nós temos o gabarito, tá? Para que vocês possam, depois da hora de revisar, possam checar. Esse material vai ser postado para vocês, junto com o guia de atividades, com o guia de estudo, tudo certinho, para vocês poderem fazer e verificar novamente o gabarito, tá? Tem o gabarito também das questões propostas do livro, para que vocês possam fazê-las e tirarem dúvidas com o gabarito lá do guia de gabarito. Esse aqui é das questões do PowerPoint. Beleza? Grande abraço. Outro tempo nós vamos ver uma revisão de sistema respiratório. Abraço!